E aí galera, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre teoria geral da posse. Nosso primeiro foco de estudo do direito das coisas é a teoria da posse, né? Nós já vimos em aulas anteriores que a posse não é um direito real. Mas ela é estudada junto com o direito das coisas exatamente porque o conceito de posse e a ideia da posse está muito ligada à propriedade, né? Então, por isso, o legislador prefere manter o estudo da posse junto com a propriedade. E quando a gente fala de posse, pessoal, nós temos alguns detalhes que a gente deve observar. Primeiro detalhe que nós temos que observar é exatamente a teoria geral da posse. E quando a gente fala de teoria geral da posse, na verdade, pessoal, envolve basicamente o estudo da teoria da posse. O estudo da teoria da posse. Antes da gente entrar, então, no conceito da posse, nós precisamos estudar a teoria da posse. E a teoria da posse, na verdade, pessoal, embora tenha várias outras teorias que explicam, mas hoje o estudo da teoria da posse se concentram em duas teorias. A primeira delas, pessoal, é a teoria subjetiva da posse. Teoria subjetiva da posse. A teoria subjetiva da posse, na verdade, pessoal, ela foi criada por um cara chamado Savigny. E o que o Savigny entendia? Que a posse, na verdade, era a formação de junção de dois elementos. O primeiro elemento era o elemento corpus. Esse era o primeiro elemento. Então, a posse era, em primeiro lugar, o corpus. O que é o corpus, pessoal? O corpus nada mais é do que a apreensão física da coisa, ou seja, é possuidor aquele que tem a apreensão física da coisa para si. Então, corpus, apreensão física da coisa. Tá? Esse era o primeiro elemento. O segundo elemento para Savigny era o elemento animus. O que é o elemento animus para Savigny? Savigny entendia que para se formar a posse não bastava para a pessoa ser ou ter apenas a apreensão física da coisa. Ela precisaria também de um elemento anímico ou elemento da vontade, ou seja, vontade de ser proprietário. Então, pessoal, para Savigny, é possuidor todo aquele que, tendo a apreensão física de um determinado objeto, tem também a vontade de ter a propriedade daquele objeto. Então, pessoal, diante disso, nós temos que Savigny entendia que corpus e animus formavam a posse de um determinado objeto. E quando a pessoa não tinha essa vontade aqui, essa pessoa, na verdade, ela era uma mera detentora. Tinha detenção. O que era, então, detenção para Savigny? Apenas o corpus. Você ter apenas a apreensão física da coisa, mas sem o animus. Sem a vontade de ser proprietário. Essa, então, é a teoria subjetiva. Bom, o que aconteceu, pessoal? Savigny, ele tinha um discípulo, ele tinha um aluno chamado Rudolf von Ihring. E o que o Rudolf von Ihring começou a questionar? Ele começou a fazer certas indagações para Savigny, no seguinte sentido. Como explicar, por exemplo, aquela pessoa que tem um contrato de locação, tem a apreensão física da coisa, mas não tem vontade de ser proprietário. Ele aluga um imóvel, mas não tem vontade de ser proprietário. Se você for aplicar a teoria de Savigny, essa pessoa não tem posse. Uma outra situação. Como explicar que aquela pessoa que planta
ele não precisa estar diretamente ligado àquela lavoura. Ele não precisa estar presente ali naquela lavoura 24 horas por dia. Significa dizer, ele não tem apreensão. Então, segundo a teoria de Zavini, essa pessoa também não teria posse. Então, pessoal, o que aconteceu? Iering começou a levantar uma série de situações, e, aliás, essas situações que ele questionava está num livrinho chamado Teoria Simplificada da Posse. E então, pessoal, o que se descobriu? Que, na verdade, a teoria de Zavini não explicava a posse. E Iering questionou ele e se opôs a ele. E foi aí, então, pessoal, que nós tivemos a teoria objetiva da posse, formada ou formulada por Iering. O que Iering entendia, pessoal? Que, primeiro, vontade de ser proprietário não tem importância alguma. Não é você ter ou não ter vontade de ter aquela coisa que vai te definir se você tem a posse ou não. Às vezes você pode até ter vontade, mas você não tem posse. E o segundo ponto que ele questiona aqui também, pessoal, é que o elemento corpus, na verdade, não é a apreensão física da coisa. O elemento corpus, para Iering, na verdade, é o comportamento da pessoa como se fosse proprietário. Traduzindo isso, pessoal, Iering entendia que para a pessoa ser possuidora, não precisaria ela ter vontade de ser proprietária, muito menos ter apreensão física da coisa. Para Iering, o que importa, na verdade, e o elemento corpus, na verdade, traduz a ideia do comportamento, escrevi errado aqui, comportamento que a pessoa tem como se fosse proprietária. Então, na verdade, Iering entendia que é possuidor aquela pessoa que se comporta como proprietário. Se ela não se comportar como proprietário, ela não é possuidora. E veja, pessoal, que essa teoria de Iering, na verdade, explicam as duas situações e outras muitas levantadas exatamente na situação da posse. Por exemplo, como eu disse para vocês, eu alugo um imóvel, não tenho vontade de ser esse proprietário desse imóvel, mas eu estou lá no imóvel. Pela teoria de Zavini, não seria possuidor, mas pela teoria de Iering, eu sou possuidor. E tanto é assim que o locatário tem ações possessórias contra terceiros que tentarem invadir a propriedade, tentarem invadir aquele imóvel que ele está alugando. Ao mesmo tempo, pessoal, eu plantei uma lavoura de soja. Eu não preciso estar lá 24 horas por dia, né? Mas isso significa que eu não sou possuidor? Não, eu sou possuidor. Por quê? Qual é o comportamento da pessoa que planta? É exatamente deixar a lavoura na terra, certo? Então, pessoal, essas são as duas teorias. De outro lado, também, pessoal, Iering fala o seguinte, a detenção não é você ter apenas a apreensão física sem a vontade de ser proprietário. Até porque, às vezes, o detentor tem a vontade de ser proprietário, mas ainda assim ele não tem nem a propriedade, nem a posse. Ele só vai ter a mera detenção. Então, pessoal, o que seria a detenção para Iering? Detenção para Iering nada mais é do que o corpus, ou seja, o comportamento do proprietário, menos uma excludente da lei. Seria o corpus menos uma excludente da lei. Traduzindo isso, pessoal, quem tem a detenção pode até ter a vontade de ser proprietário, mas a lei está falando que ele não é proprietário. Quem tem a detenção pode estar até se comportando como proprietário, mas a lei está falando para ele que ele não é proprietário.
né? Exemplo, pessoal, o caseiro, né? O caseiro de uma propriedade rural. Às vezes ele está lá há tanto tempo que ele acaba se comportando como proprietário daquela área. Mas ele é proprietário? Não. Por quê? Porque a lei está falando que ele não é. Ele tem um contrato de trabalho ali e por causa daquele contrato de trabalho é uma excludente da lei, portanto ele só tem uma detenção. Ele não tem a posse. Qual a teoria que o Brasil adotou? Bom, o Brasil, pessoal, adotou a teoria objetiva. Se nós formos analisar o Código Civil, pessoal, no conceito, o Brasil adotou a teoria objetiva. Por quê? Porque o Código, pessoal, fala que é possuidor aquele que exerce um ou todos, plenamente ou não, os poderes da propriedade. Traduzindo isso, pessoal, significa é possuidor aquele que se comporta como proprietário. Então, a lei adotou a teoria objetiva. Ao mesmo tempo, pessoal, a lei fala que, o Código fala que é detentor aquele que exerce a posse, mas, ao mesmo tempo, a lei lhe retira esse caráter da posse. Então, nós temos duas situações. Primeiro, atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, ou seja, eu estou apenas permitindo que a pessoa está passando ali pela minha propriedade. Aquela pessoa passando pela minha propriedade, ela é possuidora? Não. Por quê? Porque a lei fala lá no artigo 1208 que nessa situação a pessoa é mera detentora. Também a lei fala, pessoal, no artigo 1198, que aqueles que estão na coisa por mera permissão ou por uma vinculação da lei ou por uma vinculação contratual, também não possuem posse, têm apenas detenção, que é a situação do caseiro, né? Só que também tem um detalhe, pessoal, ao mesmo tempo, a natureza jurídica da posse no Brasil não é adotada por Iering. Né? A doutrina brasileira, pessoal, tem indicado que a natureza jurídica da posse não é a mesma natureza jurídica que Iering propôs na teoria dele. Né? Qual é a natureza jurídica da posse para o Brasil? A posse é um direito pessoal, não é um direito real, como nós já vimos. A posse é apenas um direito pessoal. Outro ponto importante que a gente tem que discutir aqui também: jus possidendi e jus possessionis. O que é um e o que é outro? Jus possidente, pessoal, posse como direito, ou posse em razão da propriedade. Jus possessionis, posse como fato, ou seja, sem propriedade ou autorização legal. Tá? Então, pessoal, também um conceito importante que nós temos que diferenciar, certo? Veja, pessoal, de tudo isso daqui, uma questão que eu sempre procuro colocar é: qual é o fundamento constitucional da posse? A posse, do jeito que nós estudamos ela hoje, ela tem um fundamento constitucional, ela é protegida dentro da Constituição Federal? A resposta eu creio que sim, pessoal. Vejam, quando nós falamos de função social da propriedade, um dos elementos do exercício da propriedade é exatamente a posse. Então nós podemos falar também que a posse ela existe e tem uma função social. Tanto é assim, pessoal, que diretamente a Constituição não protege a posse, mas a Constituição prevê duas modalidades especiais de uso capião. E quando nós falamos de uso capião, necessariamente nós estamos falando de posse. Então, é correto nós falarmos que a posse ela tem um fundamento constitucional? Sim, perfeitamente. E outro ponto, não só tem fundamento constitucional,
Como também nós podemos dizer que a posse ela deve exercer uma função social. E a própria Constituição traz isso implicitamente ao garantir algumas situações relacionadas à posse, principalmente a questão da uso capião constitucional urbana e rural. Então, a posse ela também exerce uma função social. Certo, pessoal? Então, com isso, nós vamos encerrar essa aula, né, de teoria geral da posse. E essa, na verdade, é a primeira aula sobre a posse. Na verdade, nós vamos ter aí várias outras aulas sobre esse tema. Mas, para agora, pessoal, é só esse elemento inicial de conceitos, certo? Bom, com isso, então, nós vamos encerrar essa aula. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas. Não deixe de deixar aí a sua curtida, compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? E aí, até o nosso próximo vídeo, beleza? Até mais.